Olha a preocupação que nós temos. O que tem de comum entre Lula, Ortega, Chávez falecido, Maduro, Evo Morales, Fernandes da Argentina, Petro da Colômbia? São do Foro de São Paulo, são todos amigos. Olhem para onde estão indo esses países. A Venezuela, o Lula fez campanha para o Chávez lá atrás e para Maduro também. Até chegou a falar certa vez, pode faltar tudo na Venezuela, menos democracia. Olhe como é que está o povo da Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo, cujo povo vive numa pobreza abaixo dos nossos irmãos do Haiti. Deixo claro, Fernandes, ainda candidato, foi visitar o Lula na cadeia em Curitiba. Ele assinou a Carta da Democracia e é apaixonado por Ortega, por Maduro, pelo falecido Fidel Castro, entre outros ditadores. O círculo de amizade dele aqui nas comunidades não é o povo trabalhador, são os traficantes. Lula, vá lá para Roraima, ver o povo venezuelano fugindo para cá. Homens e mulheres chegando, pesando 15 quilos abaixo. Não chega nem um cão ou gato com essas 600 pessoas todo dia. Sabe por quê, Lula? E os seus animais foram comidos na Venezuela. Pobreza e miséria. O único que vive muito bem lá, um dos raros, é o próprio Maduro. Mais ninguém. Vejam vocês relatos de venezuelanos. Por que chegar nesse ponto? Acreditaram nas mentiras, nas propostas mirabolantes. Vou te dar carne e cerveja. Se você estava tão preocupado com o pobre assim, como disse que está, Lula, por que o Bolsa Família começava com R$42 por mês para uma família? Média R$190. É isso que nós queremos para o Brasil? Botar umas pessoas como essa, sem qualquer qualificação intelectual ou moral, para administrar nosso país? Ele quer voltar à cena do crime com o seu Geraldo Alckmin. Por que só poucas cidades brasileiras, capitais, têm metrô? E na Venezuela tem com dinheiro nosso. Por que nas outras capitais não tem? Esse cara manda dinheiro para fora, porque parte volta para o bolso deles, da turma dele. Lá fora, Cuba, Venezuela, não tem TCU, não tem CGU, não tem fiscalização de nada. Vivíamos, como disse Gilmar Mendes há pouco tempo atrás, numa cleptocracia. Um país governado por ladrões. Quem disse foi o Gilmar Mendes. E também Barroso disse semelhante. Roubaram tudo o que quiseram. Diz Barroso. Tem prova, contraprova, dinheiro, conta bancária. Lula, você devia ficar em casa, Lula. Ficar em casa, curtindo a vida e não querendo voltar à cena do crime. Lula, tu é uma vergonha. Porque a gente está falando de uma democracia. É lógico. A Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. O que eu acho é que a Venezuela é um país interessante para o Brasil, é um país que tem quilômetro de fronteira com o Brasil, é um país que o Brasil chegou a ter quase 5 bilhões de superávit comercial, é um país que pode ser um grande parceiro do Brasil na construção de uma força política na construção de uma força política no mundo. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chávez, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela? Hoje recebemos mais de 500 pessoas por dia lá em Pacaraima, fugindo da fome, da miséria, da violência, pesando em média 15 quilos a menos. E o Lula apoiou essas candidaturas. Eu vi o Maduro ameaçando invadir Porto Rico, usando tropas brasileiras, e o Lula não fala nada. Isso é uma bravata dele, sabe disso? Desse gordo fanfarrão, nada contra o pessoal pesado aí, tá? Mas o Brasil está aliado com a Venezuela.
Você pode ver. Se quem começou a historinha de mudar o padrão monetário foi o Lula, numa reunião do BRICS, falou, olha, por que vamos fazer negócio com dólares, podemos fazer em yuan, a unidade monetária aí, chinesa. Ato contínuo, o Leprov, lá da Rússia, falou, essa ideia não é nossa, é do Lula. O Trump falou, não tinha assumido ainda, falou, olha, se quiser mudar o padrão, vou taxar em 100% os produtos aqui dentro. Então, uma guerra comercial vai haver. E o Trump acabou de dizer uma coisa que é verdade. Olha, o Brasil tem muito mais a perder do que eu num conflito econômico. Sim. A começar a médio para longo prazo, a gente tem que saber para onde vamos exportar nosso petróleo. Já que tentaram fazer 3 refinarias lá atrás, desviaram mais de 90 bilhões de reais e não temos nenhuma refinaria. Quando se fala de direitos humanos, me acusam muito, são uma pessoa que não dá bola para direitos humanos, mas você pode ver, ainda recebemos em média 600 venezuelanos por dia fugindo a pé, via Pacaraima, né? E depois para Boa Vista, espalhando para todo o Brasil. E são pessoas que fogem da fome, da miséria, da violência. Então, um presidente da República, né? O ditador, como é o Maduro, tratando o seu povo dessa maneira, jamais comigo aqui no Brasil ele seria recebido, jamais, muito menos seria recebido da forma como foi, como se fosse um grande popstar. Agora, o que aconteceu de verdade? O Lula trouxe o Maduro 2 dias antes para cá e preparou o circo. Só que os outros 9 chefes de Estado perceberam isso e tiveram uma reprimenda do Lecalipou do Uruguai, se bem que ele é de centro-direita, né? Mas teve uma reprimenda também do presidente do Chile, o Boric, que é de esquerda radical, né? E, obviamente, o Lula foi mal quando foi para os Estados Unidos, foi mal quando teve na China, péssimo quando teve no G20 agora no Japão, e dentro da sua própria casa foi muito mal na condução de uma conversa, um diálogo para esse chefe de Estado aqui. Ele só não recebeu uma reprimenda do Marito do Paraguai, entendo eu, né? Não falo pelo Marito, porque o Marito acabou o mandato dele e ele vai passar o comando do seu país nas próximas semanas. Pois é, e agora nós vamos ver como que vai ficar a situação do Maduro ali nos Estados Unidos, porque já começou ali a prestar contas na justiça norte-americana e também qual a interferência de Lula nessa história. Será que agora o Maduro vai delatar o Lula e aí vai sobrar até para o Brasil, para o povo brasileiro? Preste atenção no que tem para trazer agora o jornalista Alexandre Garcia, que tem grande credibilidade e vai trazer notícias importantes aqui, fresquinhas, sobre essa situação do Nicolás Maduro. E mais, pessoal, olha o que ele vai trazer aqui sobre um outro ditador que também foi preso pelos Estados Unidos há um tempo atrás e veja o que aconteceu com ele. Vamos ver tudo isso agora, porque isso é muito importante para nós brasileiros aqui, porque se o Maduro delatar o Lula, aí a coisa fica mesmo séria. Dá um like neste vídeo, pessoal. Se inscreve aqui no canal para ver outras matérias importantes como essa que nós estamos trazendo aqui. É só você se inscrever gratuitamente. Veja aí o Alexandre Garcia, o que ele descobriu e vai trazer para nós. E nós voltamos em seguida. Não é a primeira operação dos americanos na América Latina nesse sentido. Já pegaram o general Noriega, que era um narcotraficante ditador do Panamá. Só que o Noriega demorou mais, ele se refugiou, imagina, na nunciatura apostólica. Aí puseram alto-falantes, infernizaram a vida dele, ele acabou se entregando, foi julgado nos Estados Unidos, já morreu até. E Saddam Hussein também foi capturado pelos americanos. Foi uma operação, digamos, ao estilo israelense de Entebbe. Rápida, precisa, não consta que tenha havido baixas do lado americano e alcançaram o objetivo. Falta capturar agora os demais generais envolvidos no narcotráfico, inclusive, principalmente, o Diosdado Cabello. Ele foi visto, fotografado, filmado, de capacete, de colete blindado, pregando a resistência. Não consta ter havido resistência. Bom, eu falei de não consta ter havido resistência, muita gente podia imaginar, puxa, pode dar guerra civil, metade da população apoiando a ditadura bolivariana e a outra metade apoiando
as forças democráticas, lideradas pela Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina. Eu postei logo cedo, primeiro postei a primeira lição que Maduro nos deixa é que não se deve fraudar a eleição. Ele fraudou a eleição, não adiantou. Pode pegar prisão perpétua agora. Né? Fraudou a eleição na cara da gente, na cara de todo mundo. Segunda lição é que Maria Corina, Prêmio Nobel da Paz, certamente será a presidente da Venezuela. E vai ter um país com presidente Nobel da Paz. Né? Ela fez uma carta, hoje, uma declaração escrita de onde ela está, dizendo que deve assumir o embaixador Edmundo González, que ganhou a eleição, como todo mundo viu. Ganhou a eleição e está exilado na Espanha. Ela não foi candidata porque foi tornada inelegível pela Suprema Corte, que trabalhava a favor da ditadura bolivariana de Maduro, né? Ganhando favores, claro. E aí, certamente, o Edmundo González vai renunciar para que haja uma nova eleição e Maria Corina vai ser eleita. Eu cobri isso na Argentina, em que foi eleito o dentista Câmpora, enquanto Perón estava no exílio na Espanha, e Câmpora anunciava, né? Câmpora presidente, Perón al poder. Né? E aí ele assumiu a presidência, renunciou e Perón voltou e assumiu a presidência da Argentina. Talvez vá acontecer isso por lá. Agora, aí em Mar-a-Lago, na residência de veraneio na Flórida, Trump disse que os Estados Unidos vão garantir a paz na Venezuela. Entregou isso para o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, filho de cubanos. Portanto, fala um bom espanhol para se entender com a Maria Corina, certamente. E Maria Corina sabe que ele tem um espanhol com sotaque cubano. Assim como as novas forças democráticas da Venezuela sabem muito bem distinguir o espanhol de um cubano do espanhol de um venezuelano. E já estão dando aviso. É bom que os que têm sotaque cubano saiam logo. Porque eu acredito que uma das forças atacadas do ar pelos americanos foram algumas guarnições cubanas que davam segurança a Maduro e fizeram fiasco, né? Porque perderam feio. Né? Perderam não protegeram a presa dos americanos. Trump diz que não vai arriscar, então, depois de décadas de ditaduras na Venezuela. Quer que assuma um governo democrático, que certamente será o de Maria Corina. Né? Avisou também que vai cuidar da Venezuela nesse interregno, nas mãos do filho de cubanos, Marco Rubio. E avisou, olha, a gente pode não parar por aqui. Chegou a lembrar do Petro, da Colômbia, que também está envolvido com narcotráfico. Bom, eu disse que ia ser entregue para a Justiça, mais exatamente para a Justiça Federal, Distrito Sul de Nova York. O juiz se chama Alvin Hellerstein, ou Hellerstein, como os americanos pronunciariam. A ação contra Maduro já é de 2020. Ele já é considerado fugitivo. Tinha um prêmio para quem entregasse Maduro, 50 milhões de dólares. O governo americano economizou esse prêmio. Certamente não economizou porque deve ter gasto algo semelhante ou mais com a movimentação de tropa. Porque tinha 15 mil militares apostos, tinha e tem, para evitar um contra-ataque ou uma resistência, uma reação dos pró-Maduro,
do pessoal que agora está chefiado pelo Diosdado Cabello, né? Então, as Forças Armadas estão lá. Não pagaram o reward, a recompensa, né? Mas estão a postos ainda até que a situação se mostre segura e que haja uma solução política para a ausência do ditador Maduro, que não era presidente legítimo porque não foi eleito. O eleito é o Edmundo González, né? Que está na Espanha, certamente já está tratando da volta dele. Bom, eu falei da justiça, né? Ele tem ligações, né? Ou é o chefe do Cartel de los Soles, mas tem também o Tren de Aragua, que é uma espécie assim de PCC nosso, de Comando Vermelho nosso, né? Que tem chefes lá em cima, né? E talvez pegue, como eu disse, a prisão perpétua, né? Aí, assim como fez o general Hugo Carvajal, El Pollo, que era chefe da inteligência, Serviço de Informações da Venezuela, que deve ter contado muita coisa para abrandar sua pena. Quem sabe Maduro, né? Passado o período da basófia, né? Vocês viram que ele disse? Que venha, seu covarde, eu estou aqui te esperando em Miraflores. E o covarde veio e levou ele, certamente de pijama, ofereceu um moletom para preservar a dignidade. Achar um moletom daquele tamanho, né? Pô, nos Estados Unidos é fácil, 1,90 m, né? Bom, com isso acaba a República Bolivariana, que tomou conta deste século XXI na Venezuela. Começou com Chávez, em 1999. E Chávez inventou a UNASUL, unindo os países anti-americanos da América Latina, botou o UNASUL no Mercosul, o Chávez. Tal de ALBA, a América Latina Bolivariana, o Foro de São Paulo com Lula. Aliás, Lula acompanhou Chávez em tudo isso. Bush chegou a pedir para Lula segurar Chávez, né? E certamente o Trump chegou a pedir para Lula para interferir, fazer Maduro desistir. Não conseguiu. Não conseguiu, tanto que ele calou-se na eleição fraudada, que todo mundo viu. Estava já com 80% da contagem e Edmundo lá em cima. Aí ele terminou com tudo e se declarou vencedor, né? E o Brasil, tá bom. É democracia relativa, como o Lula explicou certa vez. E aí, o que a gente viu, né? Será que Maduro vai fazer uma delação para não ficar com prisão perpétua? Mas aí o que a gente viu agora na nota brasileira, declaração de Lula. Lula está lá na Marambaia, se não me engano, no belo litoral ao sul do Rio de Janeiro, convocou uma reunião no Itamaraty para as 10 horas, só que ele não foi. Nem o chanceler Mauro Vieira foi, que não estava em Brasília. Ele participou por videoconferência. Então, certo, foi para fazer a nota dele. E a nota dele faria com que Boric, o esquerdista do Chile, saísse do Brasil de novo, salió enojado, quando viu Lula tentando vender Maduro para os demais presidentes que estavam naquela reunião, bem no início do terceiro mandato de Lula. Agora, de novo, Lula diz que é um vexame, como foi que ele disse? Violou o direito internacional, uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela. O Brasil condena ações que poderiam ser tratadas com diálogo. Diálogo? Se ele tentou ser um mensageiro de Trump pedindo para o Maduro cair fora, né? Foi o diálogo. O próprio Trump pediu, ora, caia fora que eu vou aí te buscar. E veio. Não?
Foi quando ele desafiou Trump, né? E o Trump aceitou o desafio. A eleição de 28 de julho de 2024 foi um vexame à posição brasileira, que foi lá naquela reunião preparatória, numa ilha do Caribe, para decidir que iam fiscalizar a eleição democrática, quem vencer vai tomar posse. Coisa nenhuma, né? O vencedor não tomou posse, teve que ir embora para a Espanha para não ser preso. Bom, a fronteira em Roraima não foi fechada. Está aberta. Agora os refugiados são outros, né? Será que virão os generais envolvidos no narcotráfico, que certamente serão perseguidos? Eu não acredito. Por enquanto Petro estiver na Colômbia, eles vão para a Colômbia, tem ainda a facilidade da língua. Vão atravessar a fronteira para a Colômbia, se é que já não fizeram isso. A Guiana está tranquila, está em paz e deve ter festa em Georgetown, né? Porque cessou a ameaça de invasão da região de Essequibo em busca do petróleo, como se a Venezuela já não tivesse petróleo suficiente. A Venezuela era parte da OPEP, né? E, no entanto, pobreza. Pobreza por quê? Né? Venezuela, pobre Venezuela, durante todo o século XIX foram ditaduras. Século XX, metade ditadura, metade democracia. De 58 para frente foi democracia, 1958. Quando chegou em 99 assumiu Maduro, começou a República Bolivariana. Aí a fórmula, né, de populismo, demagogia, esquerda, pobreza. Não tem como. E, para controlar tudo isso, ditadura, autocracia, censura. Aí inventam motivos para unir o povo. Vamos invadir a Guiana. O território de Essequibo faz parte do mapa da Venezuela. Os americanos estão nos explorando, somos anti-americanos. Vamos arranjar quem são os nossos aliados. Cuba, Irã, Rússia, China. E o Brasil está aí. Agora, como fica o Brasil? Dia 11 de março, assume o CAST. Sai o Boric, no Chile. Então fica Argentina, Milei, CAST, Chile, Paraguai, Peru, Bolívia, Venezuela. Uruguai não... o esquerdismo uruguaio é do norte da Europa. Não é essa coisa aqui latino-americana, né? Como não é do Chile. E aí fica o Brasil de Lula e a Colômbia de Petro. E os cubanos sem dar um pio, né? Vamos só falar. Vai haver declarações do Irã, já houve, da Rússia já houve, da China, de Cuba, tem que constar, né? Assim como o Brasil fez nota de repúdio. O pessoal adora, né? Inventa rapidamente uma assembleia, né? Vamos tirar uma nota de repúdio. E vai ficar por isso. Então, foi o fim de 12 anos de Maduro, fim de um quarto de século de ditadura bolivariana em que Maduro dividiu com Chávez. Pois é, sobre essa relação entre Lula, Maduro, Lula, Ortega, Lula, Evo Morales e outros mais ditadores, a gente já sabia, porque nós colocamos aqui, inclusive, o vídeo onde o Bolsonaro, já há muito tempo atrás, lá em 2022, na verdade até antes, já falava sobre essas relações aí de Lula com ditadores, com outros autocratas pelo mundo afora. E aí o que é interessante, né, é que o Gilmar Mendes falou uma frase que ficou aí notória, que o Brasil não vive um sistema democrático, o Brasil vive uma cleptocracia, né, que é um sistema que visa somente o poder, é o poder pelo poder, apenas para usurpar aí da população, né, dos direitos da população. E o próprio Barroso também, em outra ocasião, denunciou também o que estava acontecendo aqui no Brasil, um roubo à mão armada na luz do dia. Tudo isso ficou registrado
pelas câmeras aí, pelos jornais, e o Lula tentando negar tudo isso e tentando falar para todo mundo que ele não tem nada a ver com isso, não sou amigo dele, não tem nada a ver com ele. É como aconteceu lá atrás com a história do sítio de Atibaia, não sei se vocês lembram, onde tinha lá os barquinhos, os pedalinhos com o nome dos netos do Lula, tinha vários registros no sítio mostrando que era assim de propriedade dele. Ele falou, não é meu, é tudo de um amigo meu. Na hora que as coisas apertam, ele não tem nada a ver com isso. E agora, o que pode acontecer ali nos Estados Unidos é realmente, né, a justiça norte-americana ali apertar o cerco para cima do Maduro, pessoal. E aí, quando aperta, ele vai delatar e vai mostrar, assim, aonde que está o real narcotráfico na América do Sul. E eu tenho certeza que nessa história, o PCC e o Comando Vermelho, os líderes ali, os chefões, já estão de cabelo em pé. Na verdade, já estão saindo do Brasil, já estão em outro país, levando suas riquezas para lá, porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde Donald Trump vai vir com tudo, passando o trator aqui na América do Sul. Pessoal, uma coisa que temos que deixar claro e que você precisa entender é que o Donald Trump está no seu último mandato. Ele não pode se reeleger. Lá é diferente daqui do Brasil. Lá o presidente só pode ter 3 mandatos, não pode se reeleger pela 4ª vez. Diferente dessas democracias, entre aspas, onde você tem presidente aí com 5, 8, 10 mandatos. Nos Estados Unidos, não. Então, o que isso significa? O Trump vai fazer tudo que ele tem que fazer agora. Ele tem 2 anos para arrumar qualquer bagunça que ele quiser no mundo inteiro, ele vai fazer. E pode ter certeza, vai sobrar para Lula, para Moraes, para o judiciário, para todo mundo aqui e até para as facções criminosas que dominam. Ou você acha que todo esse narcotráfico que acontece ali na Venezuela, na costa da América do Sul, é só ali e não tem nada a ver, por exemplo, com a Bolívia aqui embaixo, por exemplo, com a Argentina, com o Uruguai e principalmente com o Brasil. É claro que tem e vai sobrar para todo mundo. Então fica aí um respiro, né, de esperança para o povo brasileiro, porque muitos duvidavam que isso realmente poderia acontecer. Quem diria no século XXI, em 2026, um outro país invadir aqui um país da América do Sul e prender um presidente em exercício, não é um ex-presidente, não, em exercício, e levou inclusive a esposa dele. Isso aí dá um respiro de esperança para nós, porque pode ser que as coisas mudem em 2026, porque o Trump tem interesse que a direita volte no Brasil, e ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, compartilha este vídeo para que outras pessoas possam ver e também entender o que está acontecendo, o que realmente está acontecendo. O Bolsonaro avisou há mais de 4 anos atrás, foi avisando várias vezes e o povo não deu ouvidos. E agora está aí a confirmação do que ele falou, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.